Olá, boa noite! E hoje o papo Maravigold dessa noite é de um tema incrível que eu vou deixar aqui para vocês. Nós vamos falar sobre teimosia ou perseverança, com a Lourdes Ganzelli. Gente, ela realmente é uma especialista e, de fato, tem aí uma história linda que vai nos auxiliar nessa noite. Deixa eu colocar aqui. Boa noite para vocês que estão chegando agora. Lourdes, já te vejo, amada. Simone Reis, seja muito bem-vinda. Rei da Glória tá aqui, ó, que bênção. Bom, quero aqui pedir de antemão para que essa plataforma possa me ajudar aí com foco no propósito. Quero pedir auxílio de vocês para encaminhar pelo menos para 5 pessoas, para que a gente possa ter o máximo de pessoas interessadas nesse tema para clarificar o entendimento. Lembrando que para mim é sempre uma honra ter vocês aqui comigo, sabendo que sim, nós temos uma experiência vasta para falar com vocês. E eu sempre digo, né, a respeito do que hoje eu tenho como algo que quer somar na vida dos meus Maravigolds aqui, é um canal que está crescendo e que você pode fazer parte dessa família. Então, a partir de agora, eu estou fazendo lives com selo. Se caso fizer sentido para vocês, faça aí essa oferta para o meu canal continuar crescendo. Quero dar boas-vindas a todos vocês que estão entrando nesse momento. E eu gostaria que vocês dissessem para mim se vocês estão ouvindo normalmente, para que eu possa colocar a minha convidada dessa noite, que é a Lourdes Ganzelli. Coloca um joinha aqui para mim, para que eu possa entender que todos vocês estão me ouvindo. Bom, e antes de convidar, eu quero colocar aqui o nosso flyer para vocês saberem que nós vivemos em um mundo que algumas pessoas são teimosas, outras são perseverantes e nós temos o perfil dos desistentes. E hoje a gente vai entender qual é essa diferença para que a gente evolua nessa temática. Porque nem sempre o teimoso é satisfatório e o perseverante, ele aprende muito na jornada. E por isso que eu trouxe essa especialista Lourdes Ganzelli, que ela é de fato uma pessoa muito experiente no mercado. Vou convidá-la aqui, já recebi o convite. Receber ela aqui com a gratidão no coração, sabendo que eu sei que hoje vai ser um transbordo. Olá! Boa noite, querida. Boa noite aí para quem já entrou nesta live. Estão me ouvindo bem? Está dando para ouvir? Eu estou ouvindo bem e quero pedir para que os meus Maravigolds aqui coloquem um joinha aqui no nosso comentário. E enquanto eu quero, é lógico que a Lourdes não é a primeira live com ela e foi um sucesso. Nós tivemos aí já 2 encontros, esse é o nosso 3º encontro, que eu fico muito grata, porque ela soma demais, é um ser de luz, que eu digo que a família 12K me deu, né? Eu digo que tudo na vida tem um porquê, e eu sou muito grata por ter você na minha vida como um presente de 2020. Amada, quero que você se apresente aos meus Maravigolds e que eles possam, de fato, até começar a te seguir. E quero dar boas-vindas para os seus seguidores que estão aqui nessa live. Fique à vontade, se apresenta. E antes dessa apresentação,
Eu quero que você que já está nos assistindo, coloque aqui. Você é teimoso ou perseverante? Agora é com você, Lourdes, pode se apresentar. Boa noite a todos. Eu sou a Lourdes Ganzelli, mentora, coach, palestrante, escritora, terapeuta holística e organizacional. E essa mescla, né, vamos dizer assim, de tendências, né, porque todas são tendências nas nossas vidas, né? Trabalhar com isso ou aquilo são características que a gente traz aí de alma, nos fortalecendo e trazendo um conhecimento maior do que é o ser humano e as suas buscas e as suas necessidades. Então, eu falo muito sobre desenvolvimento humano, comportamento, que eu sou pesquisadora estudiosa de comportamento, e tenho o meu perfil, né, no Instagram, Lourdes Ganzelli, com OU, e o meu canal no YouTube, também com meu nome, e uma página no Facebook, Conscientizar para Crescer. Então, essas são algumas ferramentas que eu uso para divulgar o conhecimento e trazer consciência, né? Porque conhecimento, quando trazido para o nosso dia a dia, quando apreendido, ele se transforma em sabedoria. E a sabedoria traz uma leveza para a nossa vida, trabalha muito, a sabedoria traz autoconfiança, traz autoestima, então a gente começa a enfrentar as situações da vida com muito mais serenidade, com muito mais força e poder interior. Então, estou aqui na minha apresentação e gratidão, querida, pelo convite, porque realmente você mora no meu coração e se eu fui um presente para você, você com certeza foi um presente maravilhoso na minha vida. Ai, que top! Eu fico muito feliz e sabendo, é claro, que nós estamos numa era digital muito frenética, né? A gente sabe que temos uma agenda a cumprir. Eu ainda cumpro algumas agendas presenciais e eu vejo que a gente tem o nosso tempo, a gente tem que fazer ele trabalhar para nós. Mas para que aqueles que chegaram agora, quero deixar aqui, por favor, apertem o coraçãozinho, porque isso faz com que o meu canal seja potencializado, essa live junto com a Lourdes seja entregue para mais e mais pessoas. Então, por favor, esse coraçãozinho é importante. E nós vamos agora, eu quero ouvir de você, Lourdes, qual que é essa diferença, né? Qual a diferença entre teimosia e perseverança para a gente entender aonde que eu me encontro? Olha, basicamente, se você for olhar no dicionário, muitos dicionários vão dar como sinônimos teimosia, perseverança. Só que, basicamente, e isso é a grande chave, a diferença a gente vai encontrar quando a gente observa se aquilo pelo qual a gente está sendo teimoso, consistente, perseverante, entre aspas, é alguma coisa que vem do nosso ego. Se é alguma coisa que vem da personalidade, se é alguma coisa que eu quero porque eu cismei que eu quero. Então é uma coisa que às vezes traz uma necessidade de ganho, de conquista, e a pessoa não mede esforços para alcançar aquela meta, aquele objetivo, sem parar para pensar se aquilo realmente vai ser gratificante para a sua alma, sem pensar se aquilo vai trazer resultados positivos na vida de outras pessoas, se aquilo vai, de alguma forma, abranger, transformar, ajudar ou atrapalhar a vida das pessoas que nos cercam. Sim, porque às vezes a nossa teimosia é numa determinada conquista. Eu quero, por exemplo, eu quero alcançar um cargo, né, dentro da empresa que eu trabalho, e eu não meço consequências. Então eu vou em cima daquilo, passando como um trator em cima das pessoas, porque a minha meta é alcançar aquele cargo e eu não meço consequências. Nossa. Então, isso é uma coisa do meu ego, é da minha personalidade. A minha alma não tem aquela necessidade.
A perseverança, ela vem de um propósito de vida. A perseverança é alguma coisa que a tua alma está pedindo para você realizar, para você aprender, para você conquistar. Então, quando a pessoa é perseverante, ela encontra obstáculos e vai buscar maneiras de superar aquele obstáculo sem ferir ninguém, se passar por cima de ninguém. Quando ela encontra alguma coisa que ela percebe que está errada, ela cometeu um erro, ela analisa, ela volta atrás, ela conserta o seu erro para continuar naquela busca. Então, a perseverança é um anseio da sua alma. É quando ela tem a ver com a sua missão de vida. É quando ela tem a ver com o seu propósito. Quando você tem uma meta para conquistar, se você para e pensa, eu faria esse exercício, essa busca, mesmo que eu não ganhasse um centavo com isso, mesmo que eu não chegasse lá no pódio, né, como um vencedor, eu continuaria nessa busca, eu continuaria nesse empenho, nessa dedicação para alcançar esse objetivo? Se a minha resposta for sim, é propósito. É uma necessidade da sua alma, isso é ser perseverante. Aquele que é perseverante, ele não desiste da sua busca, porque é um chamado da sua alma. Ele vai trazer muitos benefícios, não só para ele, mas para muitas outras pessoas. Quando a meta é um objetivo que vai trazer benefícios para muitas pessoas, é porque faz parte do seu propósito. Essa Olha é a que diferença lindo. básica entre a teimosia e a perseverança. A teimosia é uma coisa do ego, eu quero porque quero, eu cismei que eu quero e eu vou lutar e vou conseguir. E se eu errar, eu vou por cima e eu nunca vou dizer, puxa, eu errei, devia ter feito diferente. Não, eu vou buscar outro caminho, vou continuar martelando em cima daquela meta. Entendi. E a perseverança não, a perseverança é uma busca da sua alma, ela tem a ver com o seu propósito, ela tem a ver com a sua identidade maior, com a sua essência divina. Quando você Basicamente. fala, quando você fala do ego, né, isso é tão importante e tão duro ao mesmo tempo, porque quando a gente está vivendo a perseverança no que diz respeito daquilo que eu quero alcançar, tô colocando aqui o carregador que eu esqueci, hein, gente? O show é ao vivo. Então, esse ego, ele precisa ser evidenciado. E você trouxe aqui que esse ego ele está ligado quando eu não meço esforços. Independente se você concorda ou não, eu vou fazer porque eu quero. E aí eu sempre gosto de dizer que a carne milita o espírito. Então, você vai atropelar quem for que seja, não importa, né? É E bem isso. aí, Porque é lógico que o ego existe, todos nós temos ego. O ego é uma verdade, ferramenta da nossa alma para o nosso aprendizado, a nossa evolução nessa vida. Né? Então, é claro que o ego existe e ele não tem que ser detonado, ele não tem que ser eliminado, mesmo porque a gente nem conseguiria fazer isso. Mas ele precisa ser jamais. administrado. Né? Ele Entendi. precisa estar a serviço da nossa alma, a serviço do nosso espírito, a serviço da nossa centelha divina. Então, quando nós trabalhamos essa consciência, porque nós temos um nível, assim como nós temos um nível de inconsciência no subconsciente, naquele inconsciente mais profundo, nós temos um Sim. nível de consciência intelectual, que é aquilo que eu percebo, que eu analiso, que eu tenho discernimento, e nós temos o supraconsciente, que é um nível mais elevado da nossa consciência. É quando nós conseguimos acalmar o nosso ego e fazer um contato maior com a nossa alma. Então, esse superconsciente, ele ajuda a administrar esse ego. Então, é É. sempre conscientizando, né? E visitar esse subconsciente, inconsciente, né? E aí eu falo que isso aqui daria uma outra live, que é o meu automático, onde eu estou pensando, sentindo e fazendo. Nós temos que ter essa preocupação.
Enquanto você fala, eu fico viajando na missão e propósito da Rússia Furtado, né? Eu falo em terceira pessoa para que as pessoas aqui possam entender o quão importante é você começar a verificar. Por que eu quis ser palestrante, ser trainer? Por que eu comecei a trabalhar com mulheres, como idealizadora do grupo Mulheres Power? Qual que é o propósito disso? E quando eu faço essa pergunta para mim mesma, eu observo, Lourdes, que tudo está conectado. Porque, na verdade, quando eu falo para você, eu treino pessoas, eu posso treinar tanto mulheres quanto homens, porque eu tenho o curso do Venda com Excelência, o Gravar é Arte. Ok. Mas quando eu falo de mulher, hoje, como mentora de um dos projetos Nós por Elas, né, que você também faz parte, me inseriu nesse propósito, é assim, o meu tempo eu destino mais para aquilo que é a minha missão e meu propósito. E aí essa teimosia, eu preciso ter um equilíbrio, porque às vezes quando eu não olho para o outro, quer dizer que está fora do propósito. Então o meu ego ele vai falar mais alto. Eu já tenho aqui uma pergunta. Quero agradecer a todos vocês que entraram. Já tem uma das mulheres Power aqui, a Dani e a Alejandra. Existem várias pessoas que entraram no início aqui. Quero agradecer, mas a Débora pergunta o seguinte: por que muitas vezes o teimoso ainda leva vantagem? Simplesmente porque ele não mede consequências, né? Ele faz birra. Ele, quando ele quer, acabou. Ele não pensa no outro. Ele não quer saber se ele vai magoar alguém, ele não quer saber se ele vai, de alguma forma, atrapalhar a vida do outro ou deixar algum prejuízo para o outro. O teimoso, ele é direcionado pelo ego dele. Ele quer, porque ele enfiou na cabeça dele que ele quer aquilo. Ele não quer saber se ele merece, ele não quer saber se ele tem capacidade, se ele tem potencial, se o resultado daquilo que ele está querendo vai beneficiar um número maior de pessoas. Porque nada, assim, a princípio, é só meu, é só para mim, é só para meu benefício. Né? Se você tem uma família, você quer ter um companheiro, então você busca alguém, mas você busca alguém para compartilhar. Não para aquele alguém te sustentar, te mimar, te aguentar, te fazer as manhas. Não é? Quer dizer, isso me faz lembrar busca... criança mimada, né? Que Exatamente. eu quero. Não adianta se a mãe está falando não vai. Só que agora a gente está aqui, gente, é importante, você que está chegando agora, nós estamos falando de adultos com comportamentos infantis. De adultos. E o adulto tem capacidade de discernimento. Ele tem capacidade de análise, a criança não tem. Durante toda a primeira infância, a criança não tem capacidade de análise. Então, aliás, o neocórtex ele só vai estar maduro aos 25 anos de idade. Meu Deus! Então, o meu já está maduro. O adulto só se torna adulto, não é aos 21, quando você tem a liberação legal, total, né? Não, é aos 25. É por isso que é tão fácil, tão comum os adolescentes, os jovens fazerem tanta bobagem, meter o pé pelas mãos, não medir consequências, fazer mais por impulso, porque ainda não tem esse amadurecimento. Né? Então, aquela pessoa que quer um companheiro para suprir as suas necessidades, as suas carências, as suas vontades, ela é uma pessoa egocentrada. É uma pessoa que ela vai buscar aquele companheiro por teimosia, porque ela quer aquilo, mas ela não está pensando no que ela vai proporcionar ao outro. Ela não está pensando nessa troca que é rica, que é construtiva, que é saudável. Ela está pensando nela. É ela que quer só os benefícios desse relacionamento. Né? E aí é importante a gente avaliar, inclusive, quais são os relacionamentos que a gente tem tido. Não é só, gente, é importante as pessoas saberem que relacionamento não é só casamento. Não, o relacionamento, nós temos relacionamento com irmãos, com amigos, com colegas de trabalho, nós temos relacionamento com quando você casa com a família, né? Que é sogro, sogra, tios. E aí a gente tem esse perfil de teimoso
E eu quero até perguntar para você o que que faz com que essa pessoa se posicione assim, porque você mencionando que após os 25 anos que nós temos a maturação aí, né, do nosso córtex, o que que acontece? Antes, né, eu digo que até os 21 eu era bem teimosa e, na verdade, eu me posicionava de uma maneira desenfreada. Vou usar, né, um rolo compressor. Não importava quem estivesse na minha frente, eu estava decidindo ali aos 21 anos que eu queria ser líder. Só que eu não respeitava as pessoas. Se eu quisesse chegar até a Lourdes Ganzelli, ninguém me parava. É aquele momento que a gente tem que tomar cuidado, né, Lourdes? Por quê? Porque eu era sem nexo. Depois que veio a maternidade, eu melhorei. Mas existe a raiz do problema que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se essa pessoa tem esse comportamento enraizado, né? Porque ela bate o pezinho e consegue o que ela quer desde pequenininho, e se torna esse adulto teimoso e que gosta de. Por isso que essa diferença eu pedi para que você colocasse a importância das pessoas entenderem. Não é porque você tá. Eu sempre ouvi isso. Ah, Ruth, o chato tem prioridade. Até que ponto esse chato não está sendo intransigente? Não é Sim, verdade? ele vai ter prioridade enquanto as pessoas que estiverem a seu redor tiverem paciência com ele, mas ninguém aguenta uma vida inteira uma pessoa Ninguém. egocentrada, chata, irritante, teimosa, que é só ela que tem a palavra, que é só ela que é dona da verdade, que só ela, só ela, só... Chega uma hora que ninguém aguenta. E você fala, vamos buscar o berço desse problema. Normalmente, o berço desse problema está na primeira infância. Pode ser até na vida intrauterina, que ele já absorveu da mãe. Se a mãe tiver um comportamento, a mãe, o pai, a avó materna, porque nós Olha. absorvemos muito, principalmente da mãe, da avó materna, do pai por osmose, né? Porque como o pai está em Uhum. contato com a mãe, tem aquela troca e tem os conflitos, aquele bebê que está em formação já absorve aquilo Verdade. desde a gestação. Agora, durante a primeira infância, principalmente, aquilo vai se tornar um posicionamento a depender da educação que ele recebe. A atenção, que tipo de atenção ele tem dos pais? Que tipo de atenção ele tem dos coleguinhas, dos terceiros significativos, dos professores? Como é que ele se Sim. posiciona? Se de pequeno ele não tiver limites, ele vai ser um trator e vai passar por cima de todo mundo. É aquela criança birrenta que se joga no chão, bate a É perna, verdade. grita, e a mãe não sabe como lidar com aquilo, vai gritar também, vai reagir de uma maneira infantil e não vai chegar a lugar nenhum, não vai conseguir mudar aquele comportamento, né? Então, é um problema de infância. Agora, mesmo que a pessoa tenha sido mimada, uma pessoa que foi criada sem limites, querendo, batendo o pé e conseguindo tudo, se ela tiver a oportunidade de assistir uma live como essa, ou de procurar, buscar conhecimento, uma mentoria, um coach, uma terapeuta, um terapeuta, enfim, Sim. que lhe mostre a, o ideal, porque nós temos sempre um ideal. Nem sempre atingimos o ideal, mas se nós conhecermos qual seria o comportamento ideal, nós podemos começar a trabalhar e administrar esse comportamento viciado. Esse comportamento que está... Ele entrou numa zona de vício, é um hábito viciado. E fica na Sim. zona de conforto, porque para aquele que está fazendo dessa forma, para ele vai estar bom até que ele encontre alguém que fala, não, eu não quero saber disso na minha vida, eu estou fora. E aí ele começa a ficar isolado, começa a ficar para um canto. E se ele não tem consciência que é o próprio comportamento dele que faz com que as pessoas se afastem, ele pode entrar naquela... deixar o seu sabotador vítima vir à tona. Então, Sim. além de birrento e teimoso, ele vira uma vítima de si mesmo, mas ele não tem Olha. consciência. Então ele começa a se sentir um coitadinho, ninguém me entende, ninguém me aceita.
Mas ele mesmo é que provoca essa atitude nas outras pessoas, porque tudo é um reflexo, né? Tudo Do é um reflexo. comportamento, e é do comportamento vitimista, né? Muito Sim. importante você que está aqui conosco entender que ser teimoso, tudo tem limite na vida e equilíbrio. Mas, Lourdes, o que que leva uma pessoa a ser teimosa? Qual que é a raiz disso? Então, foi aquilo que eu falei: é temperamento e má formação. Então, desde a infância, ela conseguiu manter esse comportamento de uma maneira que lhe desse resultados positivos. Então, ela faz a birra, a mãe faz a vontade dela. Ela faz a birra, a avó faz a vontade dela. Ela faz a birra, o pai faz a vontade dela. E ela vai crescendo de uma forma que ela cria uma crença interna, que se ela for teimosa, birrenta, ela consegue o que ela quiser. Então, tem muitas pessoas, por exemplo, que são aquelas pessoas que todo mundo tem medo, porque ela é aquela pessoa teimosa, birrenta, que impõe a Uhum. sua autoridade, que impõe a sua personalidade de uma forma abrupta e de uma forma que leva as outras pessoas a ficarem, se sentirem coagidas, né, a fazer o que aquele birrento quer. Então, por um tempo, ele consegue resultados positivos para ele, entre aspas, porque ele consegue conquistar as suas metas por meio dessa teimosia. Mas tudo tem um tempo, tudo tem um limite. Chega sempre o momento que as pessoas começam a cair fora, né? Começam a se desligar, se desconectar dessa pessoa. É Até porque quando essa pessoa se torna uma pessoa tóxica, né? Ficar do lado de alguém completamente. que tudo tem que ser do jeito dela, da forma dela, a voz tem que ser dela, os argumentos são delas. Então, assim, se você que está aqui conosco está identificando algum tipo desse comportamento que está sendo falado aqui, é muito importante você saber que eu digo, a criança, a gente até consegue trabalhar, mas quando a gente de verdade não tem aí a consciência e ganha tudo na birra, no desacordo, você se torna uma pessoa tóxica que ninguém quer estar do lado. Com certeza. E não tem jeito. E ninguém muda ninguém, né? Aquela pessoa Não. que convive com uma pessoa teimosa, achando que essa pessoa vai mudar, e ela fica aturando aquilo, aturando, achando que a outra vai mudar, a outra não muda, ninguém muda ninguém. A não ser que ela se conscientize e aí sim, ela começa a fazer uma autoanálise, ela começa a observar o ambiente, a observar a si mesma, os seus próprios pensamentos, as suas próprias emoções, e aí ela começa a administrar isso de tal forma que um dia lá na frente ela consiga mudar totalmente o seu comportamento, porque ninguém muda da água para o vinho da noite para o dia, né? Sempre há um processo. Para tudo existe o tempo de amadurecimento, mas é a própria pessoa que tem que ter essa consciência e buscar essa transformação. Ela tem que querer mudar, ela tem que perceber que essa atitude está afastando as outras pessoas dela. E mesmo quando não afasta, vamos supor que seja lá o diretor de uma empresa que se impõe dessa forma, aquele que precisa daquele emprego, ele vai aturar. Mas e aí? Como é que vai ficar a produtividade dessa pessoa? Qual é o resultado que essa equipe vai dar no final do mês? Então, se for o caso, né, um diretor de um departamento, enfim, quando ele começa a perceber isso, e ele começa a mudar, toda a equipe começa a mudar junto. Começam a mudar os resultados. Então, você vê Sim. que tem que sempre ser conhecimento, consciência e transformação. Sem esse conhecimento, ele não consegue se conscientizar. E se ele não consegue se conscientizar, ele não transforma nada. Ele tem que se conscientizar para buscar a transformação. Aí ele vai ver o resultado até a partir dos outros. Começa a mudar. E aí é um cuidado que a gente precisa ter, porque principalmente no momento que nós estamos experienciando, porque se essa pessoa já tem esse comportamento,
Eu digo que não foi do nada que ela começou a evidenciar, mas ela começa a fomentar um comportamento inadequado, e se ele for o Sim. dono, né, que seja da empresa ou um cargo maior, eu já vi pessoas dando um show ao ponto de levantar e deixar todo mundo na mesa e vida que segue. Mas assim, aí todo mundo fica estarrecido. Eu trabalhei quase 16 anos em uma multinacional, onde as pessoas elas se posicionavam firmemente, mas elas tinham que ter o equilíbrio. E agora, tendo experiência como consultora de negócios em empresas mais com porte familiar, a gente tem que observar o comportamento dessa liderança. Por quê? Porque eu falo que sempre é de cima para baixo. Eu Com não tenho certeza. liderados desqualificados se o meu líder, né, o acima, não busca o equilíbrio. Mas assim, Lourdes, me diz, qual é a força e o poder da perseverança? Eu gosto dessa palavra perseverança, porque o meu pai, ele era muito perseverante e assim, ele sempre dizia para mim, minha filha, você não tem que atropelar ninguém. Falava da maneira dele, mas você precisa persistir. E aí eu quero que você traga para mim qual que é essa força, né, em ter esse poder de perseverança, principalmente nos dias atuais. Então, os dias atuais, nós estamos em crise, né? Sim, Crise econômica, financeira, crise de saúde, crise existencial, crise emocional. Essa pandemia trouxe um verdadeiro furacão, né, nas nossas vidas. Então, muitas são as pessoas que acabaram perdendo emprego, algumas fecharam seus negócios, os autônomos, muitos perderam muitos clientes. Então, são situações que vêm da mesma raiz, né? Mas que conforme a consciência e o nível de conhecimento e de autoconhecimento de cada um permite que a pessoa se posicione de uma forma diferente. Qual é o poder da perseverança? Se a perseverança é uma coisa da tua alma, porque tem gente que trabalha, sei lá, pode ser qualquer tipo de atividade. Se a pessoa ama o que ela faz de coração, ela sempre vai estar fazendo bem para quem? Para o seu cliente. Seja um cliente interno da empresa, um colega, um gerente, até né, uma pessoa chão de fábrica, não importa. Trabalha com essa pessoa, sente a amorosidade dela naquilo que ela faz. Então, ela vai espalhar essa energia no ambiente, no contato com os colegas de trabalho, na sua forma de ser. Se é um autônomo, a mesma coisa. Enfim, se é um empreendedor, a mesma coisa. Porque ele está fazendo alguma coisa que vem da sua alma. Então, ele faz com amor. Né? E é interessante porque esse amor tanto faz ser uma manicure, como ser um cirurgião plástico, como ser um neurocientista, como ser um neuropsiquiatra, porque quem faz com amor. A manicure, fazendo com amor as suas unhas, você olha para aquilo, ai, ficou tão bonito, né? Aquilo dá uma sensação dá gostosa. prazer. Dá prazer. Então, aí você pode falar, mas isso é coisa do ego. Sim, mas nós temos que ter equilíbrio. O nosso ego também precisa ser satisfeito. Claro. Ele não pode ser autoritário e impositor. Ele não pode ser dominante, mas ele precisa ser admirado, respeitado, é parte do nosso ser, não é? A mesma coisa. Se é um neurocientista, ele está fazendo uma pesquisa estranhíssima, complicadíssima, mas ele faz com aquela vontade de ajudar a humanidade, de fazer uma descoberta, uma coisa importante. Ele está fazendo um bem, mesmo que de início ele não alcance o resultado. Então, a força da perseverança é, quando você faz por amor, é um chamado da sua alma, você vai encontrar obstáculos. Natural, eles existem. Mas você não vai encarar aqueles obstáculos como um problema que vai transtornar a sua vida. Você vai encarar aquilo como um desafio. Não,
A minha alma pede para eu fazer isso, eu adoro fazer isso, eu sei que o resultado disso vai ser muito bom. Eu vou encontrar uma forma de superar esse desafio. Vou superar. Então, eu ponho o meu foco na solução, na resolução daquele problema que está me impedindo de seguir adiante. Então, essa é a força maior da perseverança. Você não desiste porque você acredita naquilo que faz, você acredita que aquilo vai trazer bem-estar, vai trazer saúde física, mental, emocional para aquele que se beneficiar daquele resultado, ou você vai fazer bem para a tecnologia, vai fazer bem para a sociedade, mas você vai contribuir com o seu trabalho, com essa conquista dessa sua meta, você vai contribuir para a melhoria de algo ou de alguém. Então, essa é a força que te move e é a força que, além de te mover, te empodera para que você consiga conquistar aqueles resultados, conquistar aquela meta. E quando você fala isso, né, nós temos aqui a participação de um dos diretores de uma empresa que eu atuo, que ele colocou, né, eu amo meu dia a dia, ou seja, ele ama resolver problemas, quanto mais problemas ele fica mais feliz, é super equilibrado, e aí você começa a observar que quando você tem prazer, não importa qual a circunstância. Assim como eu também, eu amo estar aqui nesse momento, eu já estava com saudade, porque eu vou ter que aumentar a quantidade de lives Papo Maravigold, porque eu tive algumas pessoas muito interessadas e alguns seguidores pedindo algumas temáticas, que inclusive a Lourdes vai entrar com outras temáticas comigo, porque eu fiz algumas enquetes. O que eu quero dizer? Quando eu amo o que eu estou fazendo, eu falo com prazer. E olha o prazer que a Lourdes tem em qualquer questionamento que eu der aqui para ela, ela vai abrir um sorriso e vai responder. Porque E nós é já temos propósito da minha alma, né? Eu amo fazer isso. Isso, né? Transborda, é visível, com amada. certeza, com Você faz certeza. com amor. Olha, aprender, buscar conhecimento, interiorizar esse conhecimento. E depois que ele está interiorizado, transbordar na vida do outro, meu Deus, é a paixão da minha vida. Como eu amo fazer isso. Porque não tem coisa. Fala para mim se tem coisa mais gratificante do que você colaborar com a transformação de uma pessoa. Você Nossa, ajudar não. uma pessoa a alcançar aquela meta, fazer uma transformação interna, sabe? Superar um medo, superar um obstáculo, superar uma deficiência que ela considera que tem, mas ela nem tem noção de que existe uma forma de sair daquilo, de se superar, de crescer, e você tem as ferramentas, a metodologia que vai ajudar aquela pessoa nessa transformação. Não tem coisa mais gratificante. Por isso que a gente Não faz mesmo. mentoria colaborativa, que é de graça. É Exato, aquilo que a gente faz por amor. É aquilo que a gente exato. faz e traz o resultado é tão delicioso porque você colabora com o próximo, mas você se gratifica de ver o resultado. Isso Então, é verdade. não é? É por isso que se fala, toda forma de amor vale a pena. É um amor que a gente coloca ali naquilo que a gente está fazendo. Então, se o resultado não aparece de imediato da forma como a gente gostaria, a gente persevera. Persevera com Isso. amor, porque uma hora vem aquele resultado que a Bem, gente está esperando. bem mesmo. Isso é Né? verdade. Olha, tem uma pergunta aqui, ó. Minha filha, nossa, entrou várias pessoas, eu tenho que acenar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu apertei aqui, voltou. Minha filha, de 7 anos, fala com firmeza que será milionária. Que bom. Eu também, eu comecei a falar isso depois dos meus 25 anos, né? Cala a boca, já tem mais. Depois dessa explicação, fiquei pensando se no primeiro desafio negativo pode levar a ser teimosa. Como faço para trabalhar isso nela? Ou seja, ela pensa, né? Assim como eu penso, assim é, ok. É importante trabalhar a mente dessa criança porque os desafios vão acontecer. O que a mamãe não pode é dizer, e aí eu vou falar algumas crenças e eu quero que a Lourdes me ajude. Dinheiro não dá em árvore. Você está achando que Imagina. está caindo dinheiro do céu? Não.
Você deve o Não. quê? Orientá-la que ela precisa sim estudar, ela precisa investir tempo, né? E que não é do dia para a noite, porém, só que na verdade ela precisa entender que existe um processo. Eu quero ser milionário, ok, milionário de quê? E aí você precisa entender, porque na verdade a palavra milionária eu falo que deturbaram muito. Não necessariamente é dinheiro, porque eu não preciso ter um helicóptero, eu posso ter um amigo que tem um helicóptero. Eu não preciso ter uma fazenda, alguém pode ter uma fazenda e a gente vai curtir juntos. Então, assim, será que eu estou rodeada de pessoas que vão somar comigo ou me diminuir? A teimosia aqui é aonde ela possa não ter, e aí eu tenho certeza que você deve ter desenhado aí um caráter formidável para ela não ultrapassar, senão ela pode, para ser bilionária, roubar um carro forte, um exemplo, porque ela vai ser teimosa. Mas, Lourdes, fala para nós aí qual a dica você daria para essa mamãe para ela não deixar a filha dela desistir, porque sim, é possível. Sim, é lógico que sim. Eu acho que o interessante é assim, você nunca vai cortar o sonho de uma criança, você não sabe o que está lá dentro, né? A motivação que ela tem. Então ela fala, mamãe, eu quero ser milionária, eu vou ser milionária. A mamãe pode chegar para ela e falar, nossa, que bacana! Para que você quer? Como é que é ser milionária para você? Aí ela vai falar, ah, eu quero ter uma mansão, eu quero viajar de primeira classe, quero comprar um iate, sei lá o que a menina pensa na cabeça dela, que seja ser milionária, né? Nossa, que interessante, uma casa tão grande, uma mansão, para quê? Né? Você vai precisar de muitos empregados, vai ter que ter, né, o jardineiro, o motorista, a diarista, mais aquelas funcionárias da limpeza diária. Nossa, filha, que coisa boa! Você vai dar emprego para muitas pessoas, você vai poder colaborar com a vida delas, você vai fazer muito bem para outras pessoas, você vai ser feliz, vai morar numa mansão, mas vai colaborar com a vida de outras pessoas. O que mais você quer? Né? Então, mostrar Olha. para aquela criança que tudo que ela tem desejo de ter pode ser uma coisa muito positiva, desde que de alguma forma ela beneficie outras pessoas. Ah, eu quero ter um iate. Nossa, que bacana! Então você vai ter que ter os marinheiros, você vai ter que ter a mesma coisa. Você vai estar ajudando tanta gente, filha. Que Deus te abençoe, que você consiga, sempre motivando aquela criança a ver o outro lado. Essa riqueza que ela busca não é uma coisa egocentrada, não é só para benefício dela. Ela vai poder, de alguma forma, contribuir com a melhoria da qualidade de vida de outras pessoas. Ah, Olha. você vai ser milionária, então você vai poder... O que você vai fazer para ser milionária? Eu vou ter uma empresa. Uma empresa de quê? Como é que vai ser? Então, trazer para a criança uma consciência desde pequenininha, o que é que ela pretende fazer para ganhar conquistar aquela riqueza, para ser milionária, as pessoas que ela pode estar ajudando nessa... Porque ela vai estar ajudando, sim, ela vai estar de alguma forma, dando emprego, ou dando cursos, ou enfim. Ela nunca vai nunca pensar no sentido só de dar esmolas. Não. Ela vai contribuir de outras formas. Vai poder, sim, ajudar de uma forma beneficente creches, orfanatos, asilos, que são instituições que estão colaborando com aqueles que já não têm condição de sustento da própria vida. Então, ela tem muitas maneiras de usar aquela riqueza toda que vai trazer muita alegria para ela, vai trazer muitos benefícios para ela, mas que também vai trazer muita alegria e muitos benefícios para as outras pessoas que, de alguma forma, direta ou indiretamente, vai participar do resultado do fato dela ser milionária, né? Porque dizem hoje os E aí, milionários, né? seguindo, Aquele que, quanto mais você tem, mais você pode contribuir com o próximo. Então, isso é uma coisa que é exato. uma motivação muito positiva, né? Ela deixa de ser um desejo egóico, egocêntrico, para ser um desejo que vai beneficiar, sim, o seu ego,
mas a sua alma também, numa forma como ela vai usar esse dinheiro também em benefício de terceiros, né? E aí a Gleice pergunta, né? O que é ser milionário de fato? Antes da Lourdes me falar, eu gostaria de dar o meu conceito, né, do que é ser milionário. Eu já estive ao lado de pessoas que diziam ser milionárias, mas que é só um status, uma imagem. E assim, é tão triste quando a pessoa quer se intitular, porque eu sempre falo, ser sem ter. Eu primeiro preciso ter, para depois eu ser. E as pessoas viram a pirâmide de cabeça para baixo e só porque tem um carro importado, uma BMW, já se intitula milionário. Se mora em um condomínio fechado, se intitula milionário. E aí, eu gosto de dizer, né? O seu carro está pago? Eu falo que o milionário, para mim, é aquele que está com o seu carro quitado, que você tem uma vida, que você tem vontade de fazer uma viagem, você não tem que ficar contando moedinha. Você, na verdade, finge ser uma imagem, mas que se você é de verdade, você transborda aonde você vai. Aí é onde entra o que a Lourdes colocou aqui, em somar na vida de outras pessoas, e não é esmola, né? É ser uma pessoa que ajuda outras pessoas com frequência, não é aleatória. Hoje eu estou afim, né? E não é realmente só o status, é viver. E esse ser milionário, e que eu gosto de falar, é que, na verdade, se eu estou ajudando outras pessoas, seja na parte voluntária, eu vivo uma vida que eu gostaria, moro bem, como bem e consigo ajudar, você está no caminho certo. Mas o que é pregado aí no mundo é que é só o dinheiro. E não é só o dinheiro. É o que você tem dentro de você para você não se tornar um milionário ou uma milionária arrogante. E aí é onde, né, um milionário ou uma milionária teimosa, que ninguém te suporta, que pode te engolir por um tempo, mas que, na verdade, tudo isso é um fake news. Então, o que eu entendo de ser milionária é o quanto a Rússia Furtado pode somar na vida de outras pessoas. Aqui na internet, o que eu posso trazer de assunto que vai somar na sua vida e que necessariamente você não precisa pagar por um curso caríssimo. É nisso que eu entendo. E eu vivo uma vida boa, tá? Em que aspecto? Não adianta eu ser milionária e minha mãe tá passando fome, ou o meu pai, ou os meus irmãos. Gente, é muito cuidado com isso. Porque aí você se torna uma pessoa egocêntrica, arrota caviar o tempo todo e, na verdade, você não tem... Eu digo que não existe milhões, existe aquele milhão que você planta e aí você vai lá em Itu e pega 1 milhão grandão e vai fazer graça. É o que eu penso. E você, Lourdes, o que você pensa sobre isso? Você concorda? Quer acrescentar algo sobre esse tema que é tão falado e que eu gosto de sempre ter o cuidado? Essas pessoas que se intitulam milionárias, será que são egocêntricas e não vivem o que pregam? Eu acho sempre assim, questiono. para começo de história, o milionário é aquele que alcançou 1 milhão, que tem 1 milhão de reais em patrimônio. A princípio é isso, né? Agora, o dinheiro, ele em si, o patrimônio, ele não traz felicidade nenhuma para ninguém. Ele pode ser um motivador de prazer, de alegria. Ele pode ser até uma ferramenta que vai levá-lo a ser feliz, né? Então, se a pessoa quer ter uma empresa com 400, 500 funcionários, pensando no bem-estar dos seus clientes internos e externos, Sim. ótimo, lindo, maravilhoso. Agora, se ela quer ser milionária no sentido de riqueza financeira, só de ter o dinheiro, dinheiro pelo dinheiro, para quê? Status. Muita gente se engana achando que status vai fazer dela uma pessoa glamurosa e uma pessoa feliz e poderosa. Ela pode ser glamurosa, ela pode ser até uma pessoa
respeitada, entre aspas, admirada, entre aspas. E por que eu falo entre aspas? Porque ela está sendo invejada. Ela não está sendo amada, não está sendo querida. Ela está Exato. sendo cobiçada ou ela está sendo invejada. E isso não traz felicidade para ninguém. Então, na realidade, o milionário, para mim, a parte financeira desse milionário, no sentido de riqueza, de ser próspero, é você ter, em primeiro lugar, paz de espírito, serenidade, saúde, alegria de viver, amor para compartilhar e uma busca incessante de trazer bem para o próximo, porque isso ele retorna para você como uma felicidade verdadeira. Então, às vezes, é o que você falou, eu não preciso ter uma fazenda. Se eu amo as pessoas e dou o meu melhor, eu sempre vou ter um amigo fazendeiro que vai me convidar a passar um final de semana. Né? Verdade. Eu não preciso ter um helicóptero e todo a chateação, o problema que me traz um helicóptero, né? Em matéria de manutenção, em matéria de ter lá o piloto, de ter. Tá? Às vezes é um estresse que nem compensa você alugar quando precisa. Então, eu Isso. posso ter um amigo que tem um helicóptero e eu vou me beneficiar dele. Então, essa coisa de é meu, eu tenho, só no sentido De financeiro, ter. de ter, ele vai poder até a pessoa se confunde quando ela está centrada no ego. Então, por um bom período da vida dela, ela pode até achar que ela é uma vencedora, que ela é uma pessoa muito respeitada, muito admirada. Quando ela cai em si, que o que ela está motivando nos outros não é a admiração, o respeito, o carinho, mas é a inveja, a cobiça e tantas outras coisas, ela se desmonta, porque a sua alma não aguenta, porque é uma coisa que vai contra a nossa essência divina. Que Não é você tendo consciência sustentável. dela ou não, ela existe dentro de cada um de nós. Em algum momento, ela eclode, e aí você se dá conta de uma série de coisas. Então, aí, os seus princípios verdadeiros vêm à tona e os seus valores, às vezes, despencam. Por quê? Porque você está pondo valor naquilo que realmente não tem, na realidade. Você está pondo o seu valor no seu status, no seu poder aquisitivo, na sua vida financeira. E quando você percebe qual é o princípio que você precisa manter idôneo na sua vida, é o amor verdadeiro, é o amor incondicional, é a amorosidade, é o prazer de fazer para o outro, para que haja reciprocidade, para que você se sinta realmente merecedor daquele amor, daquela dedicação, daquela admiração, daquele respeito das outras pessoas. E essas são situações que também têm o ego envolvido, mas são situações que trazem muito mais a presença da alma para poder ter esse olhar diferenciado naquilo que realmente enriquece a nossa vida. Né? Então, ser milionário não é ser rico nem próspero, é ter dinheiro só. Dinheiro ou Só. patrimônio. E tem muita gente que tem patrimônio e está talado até aqui de dívida para conseguir manter aquele patrimônio. Né? Isso. Tem muita gente que anda de BMW e mora de aluguel, eu conheço gente. Então, sabe, onde está o seu valor? Onde estão os seus valores? Mas quais são os seus princípios? Né? Exato. O que é que te leva... Se você adora ter um carrão esporte, uma BMW, e tem cacife para isso, ótimo, lindo, maravilhoso. Faça bom Excelente. proveito. Né? Não tem problema nenhum. Com Agora, certeza. você estrangular a sua vida, não ouvir a sua alma, para poder despertar um sentimento de que você tem status porque tem tal coisa, é uma ilusão que uma hora desmorona. Isso é verdade. Aqui a Flávia, uma das mulheres Power, colocou aqui: não precisa ter bens, e sim o bem. Quando a gente tem o bem dentro de nós, nós vamos emanando, vamos liberando, e tudo que a gente pensa, a gente vai atraindo, e aí a gente vai ganhando, né? Eu falo assim, uma notoriedade que vai além do que é que a Lourdes e a Rússia Furtado têm, mas o que a gente pode somar. Eu vou dizer aqui, antes, porque nós já estamos quase terminando,
Com você eu converso e falo, eu não vejo nem a hora passar. O que acontece, né? A importância disso que você está dizendo, que é o quanto você se torna uma pessoa do bem. Quando você é do bem, que você é uma pessoa perseverante, que você vive o seu propósito, você tem pessoas que você pode contar. E eu Sempre. estou aqui para dizer que quando eu sonhei aí em fazer o Papo Maravigold, eu tive uma lista de pessoas para convidar. E aí falei, vou fazer uma vez por semana, porque as pessoas não têm tempo, né? E aí descobri, levando muito puxão de orelha, algumas pessoas, você não me convidou, só que essas pessoas estão na minha lista, né? Eu vou terminei o mês de abril, agora comecei o mês de maio, eu tenho lista para mês de junho, e agora eu vou ter que entrar no meio da semana com outros temas que está acontecendo comigo, meus maravigosos estão pedindo, e eu vou trazendo. Só que assim, eu precisaria pagar a Lourdes para estar comigo? Aí é onde eu quero dizer para vocês. É o que eu estou trazendo de bom para ela se sente no propósito de transbordar, porque ela é por amor, ela é puro conhecimento, ela é experiência, e eu fico encantada, né? E eu sei que ela é uma figurinha que vai estar comigo em outras lives. Então, Com a eu graça quero de até que Deus. você, com certeza, amada, quero que você diga para mim como que eu percebo quando nós mesmos estamos sendo perseverantes e quando estamos sendo teimosos. Como que eu percebo isso? Para as pessoas que estão aqui ainda, coloca aqui para mim se está fazendo sentido. Coloca um joinha aqui, gente, para saber se o que a gente está falando aqui está fazendo sentido para vocês aí. E aperta o coraçãozinho, porque a gente precisa entregar essa live para mais e mais pessoas. Responde para mim, amada, como é que eu percebo isso? Você sabe, a gente tem que estar. Sabe aquela linda frase que tem lá no livro sagrado? Orai e vigiai. Nós temos que fazer Oh, isso com a gente. Porque o, o limite entre o nosso desejo real e verdadeiro e a nossa necessidade de ego é muito sutil, é muito sutil. Então, às vezes, nós temos uma meta que é coisa do meu propósito de vida, que é da minha alma. Mas quando eu começo a trabalhar em cima disso, aparecem os obstáculos. E aí o meu ego começa a questionar, mas será que vale a pena? Mas será que isso vai dar certo? Mas será que, de novo, não deu o resultado que eu queria? Porque o ego faz parte da nossa personalidade, o cérebro, esse nosso cérebro que é movido pelos nossos sistemas e crenças inconscientes, começam a trazer à tona os sabotadores. E esses sabotadores começam a questionar e cobrar muito da gente. E aí o que acontece? Como eles são sensações que vêm do inconsciente, às vezes a gente entra naquela energia e a gente não se dá conta. E quando a gente percebe, estamos sendo motivados, questionados, deprimidos, trazendo frustrações e insatisfações por causa dos nossos sabotadores, que são situações, crenças inconscientes, que vêm à tona em alguns momentos da nossa vida, dependendo do sabotador. Aí é o momento da gente falar, opa, o que está acontecendo aqui? Quem é que está aí? Quem é que está falando? Sabe? Quem é que está falando? Quem é essa voz? Nossa, mas será realmente aí eu entro num sistema criterioso de análise e discernimento? Será que eu estou sentindo isso? Estou pensando dessa forma por causa disso, 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 ou por causa disso, porque agora eu tenho discernimento, eu sou adulto. Então eu posso fazer esses questionamentos, posso não, eu devo fazer esses questionamentos. E quando eu percebo que é um sabotador, aliás, esse é um tema fantástico, né? Para a gente trabalhar, estudar. Quem quiser. Gente, eu tenho uma série só sobre sabotadores no meu canal do YouTube, os 10 sabotadores. São vídeos de 6, 7 minutos e vocês vão entender assim, sacar muita coisa.
E um dia, se você gostar, achar interessante esse tema, a gente pode fazer uma live sobre ele. Então, você Vamos sim. percebe como ele é inconsciente, não adianta tentar conversar, dialogar com ele, não. Inconsciente, está lá no sistema límbico, não tem capacidade de análise, não raciocina. São emoções, são sensações que são despertadas e que vêm à tona. E cada emoção, ela atrela um pensamento, como a vice-versa é verdadeiro, o pensamento vai atrelar uma emoção também. Então, se vem um desse sabotador que traz uma sensação, que vai trazer uma emoção, que vai culminar num pensamento, quando você percebe que é um sabotador, você só se conscientizando, o seu racional já muda, porque você tem capacidade de administrar os seus pensamentos com mais facilidade do que você pode administrar as suas emoções. Então, você já desvia a sua mente para um outro raciocínio, para um outro pensamento. Propositadamente, sem dar atenção, você já percebeu que é o sabotador. E aí você falou, uau, então agora eu posso discernir com mais tranquilidade. E aí, então, você já percebeu. Então, você vai saber se é uma motivação da sua alma que está te guiando, se é um sabotador ou se é o ego tem a ver com sabotador sempre. Se é uma Tá situação de sempre ligado. teimosia, ele está ligado com algum sabotador. Ou é o insistente, ou é o hiperativo, ou é a vítima. Então, Uau. eles todos estão lá dentro do nosso sistema límbico. E nós temos que aprender a administrar isso. Então, se vem sabotador é porque é. E aí é onde as pessoas se descontrolam, né, Lourdes? Sim, Já perdem viu a aquelas mão. pessoas, eu vou usar, né, os barraqueiros de plantão, aquelas pessoas que explodem muito rápido, que não, realmente, assim, a gente nem fala teimoso ou teimosa, porque se você for falar para essa pessoa nervosa, Lourdes, você está teimando, você precisa entender. Gente, é o que eu falo. Eu sempre, quando eu trabalhei na multinacional hoje como consultora, eu sempre digo para os meus clientes, e até nas sessões de coach, quando eu suscito ali, né, a consciência do meu cliente, ele, não, você não está entendendo. Eu falei, eu acho que você é que não está se ouvindo. Olha o seu ouvir. O que você está pensando agora? E olha o que você está transmitindo. Então, se eu me descontrolo, quer dizer que eu não tenho equilíbrio daquilo que eu quero. E Sim. aí você se torna aquela pessoa descompensada. E aí todo mundo Está vai falar: sendo ah, mas motivada pelo sabotador. olha que forte isso. E aí esse sabotador pode te fazer ter um comportamento inadequado, uma imagem também inadequada, e aí é onde a gente retoma lá do início da nossa live. O que Sim, é? Quando essa criança cresceu, tinha tudo que ela queria, dava birra, e hoje ela dá show. Porque é assim que eu falo, terminou o exatamente. show. E aí tem Exatamente. pessoas que falam assim, Rússia, você não pode falar assim. Eu falei, mas ela tá dando show, terminou o seu show. Agora vamos voltar para a realidade? Porque aqui, ó, aqui não tem ninguém menor de 18. Eu sempre gosto de dizer. Eu gosto sempre de falar. Eu tenho dois filhos pequenos. Eu tenho o Isaac de 14 e a Isabela, que tem 10. Então, eu tenho um na pré-adolescente e o outro na adolescência e o pré-adolescente. Então, eles dois, até dar show, a gente entende. Agora, gente com acima de 18 anos fazendo show, não. Então, vamos tomar cuidado para que você se torne uma pessoa perseverante com um propósito e deixar de ser teimoso, porque todos nós somos, mas tudo com detalhe, com foco, e você vai entender o motivo pelo qual da sua existência. Quando você entende o motivo da sua existência e está sendo teimoso, você não está sendo teimoso, está sendo perseverante. Porque você está sendo movida Exato. pela sua alma. E quando é É movido pela fantástico a gente alma, ter essa consciência. Hã? quando a gente é movido pela alma, existe a amorosidade, existe o Sim, carinho no falar, no agir. Você a não julga o compaixão, outro, a a compaixão. compaixão. Você não vai dizer, ai, tá fazendo drama. Você vai, o que levou essa pessoa a ter esse comportamento? É, Eu hoje, eu falo que a minha mente, às vezes, por isso que eu falo para todos que estão ao meu redor, cuidado com seus pensamentos.
Porque existe uma intenção, para tudo na vida tem uma intenção positiva. A minha intenção positiva nessa noite é mostrar para você que você pode ser teimoso com equilíbrio, com propósito, ou você pode ser uma pessoa extremamente egocêntrica, que só cuida de si, do seu próprio umbigo, e olha para a nação e fala, eu sou a vítima. Então, o que, que você escolhe? Eu, Luz, eu não quero ser a vítima, misericórdia. Eu sempre falo, quando as pessoas falam assim, você quer intrometer? Não, eu vou me colocar no meu lugar, né? E a constelação familiar me ensina muito, a Regiane está aqui, que inclusive vai fazer uma live comigo, de saber qual a sua posição. Então, quando eu respeito a minha posição, eu entendo que você tem muito a me acrescentar e por isso eu vou te ouvir. Mas o que que hoje esses birrentos, né? Eu falo que é a geração dos birrentos, quer levantar a voz e quer que você faça o que eles querem. Mas é a forma mais rápida de levar uma pessoa ao fracasso total, né? Porque ela não vai aprender a viver de uma forma digna, de uma forma centrada na sua alma, ela vai viver centrada no seu ego. E ela vai acabar metendo os pés pelas mãos. Ela vai ser comandada pelos seus sabotadores, ela não vai ter estrutura emocional para encontrar o seu equilíbrio, fazer uma autoanálise e trazer para a sua realidade aquilo que precisa ser transformado. Então, deixar com que as pessoas se manifestem sempre com autoritarismo, que é diferente de autoridade, né? O líder poderoso é aquele que tem autoridade com mansidão, com compaixão, com serenidade. Né? A autoridade é imanente, ele não precisa gritar, esmurrar a mesa, bater o pé, não precisa mandar nada. Ele, com serenidade, ele consegue que os seus seguidores, né, os seus colaboradores, façam aquilo que ele indica que deve ser feito. Então, essa é a verdadeira autoridade. O autoritarismo é aquele que quer se impor, é o birrento, é o teimoso, é o malcriado. Isso. É o que dá show, né? E aí tá fadado ao fracasso. Lourdes, quero que você deixe uma mensagem para os meus web espectadores, lembrando que a Lourdes tem uma série, tá? Lá no YouTube, vou colocar aqui, é Lourdes Ganzelli. Isso. Vocês vão lá no YouTube dela, que tem uma série falando de sabotadores. Vai ficar com gostinho de quero mais, porque eu quero falar desses 10, né, tipos de sabotadores, para poder somar com os meus Maravigolds aqui. E quero que vocês sigam ela também nas redes sociais, tanto no Facebook quanto aqui nessa plataforma. E que agora, Lourdes, né? Eu achava que eu tinha que me potencializar lá no YouTube, vocês podem me seguir também, @RuthFurtado. Mas aqui eu agora estou experienciando algo novo. E eu quero dividir aqui com você, antes de você finalizar, dizer para vocês que pode estar aparecendo uma palavrinha selo. Essa palavrinha selo quer dizer que a Ruth Furtado pode monetizar aqui através de lives. Ou seja, eu estou muito feliz e você é a minha primeira live, tá, amada? Então, eu quero dizer para vocês que vocês podem me ajudar a continuar acreditando que esse mundo online veio para ficar e veio para somar na vida das pessoas. E com a sua ajuda, você vai poder ajudar a minha família Maravigold a crescer e a potencializar, trazendo pessoas especialistas, como a Lourdes esteve aqui nessa noite comigo, e fazer com que você aprenda cada dia mais. Como fazer isso? É clicar nesse selinho, ele vai para uma plataforma que você vai comprar. Existem 3 tipos de selo, você vai escolher, e com isso você vai ajudar a Ruth Furtado a continuar, porque eu acredito. E olha que eu pensei tanto sobre isso que veio aqui, e eu não imaginava. Então eu quero poder contar com vocês. E antes de mais nada, eu quero que você deixe uma mensagem para todos os meus Maravigolds que estão aqui conosco e os que irão assistir posteriormente.
Gente, primeiro eu quero agradecer novamente esse convite maravilhoso, quero agradecer a todos que passaram por aqui e a todos que virão para assistir mais tarde. E a minha mensagem de todo o meu coração, que todas essas lives que trazem conhecimento, trazem conscientização, possa ajudar cada um a adquirir uma nova visão de mundo, uma nova visão de que a realidade pode ser diferente daquilo que ela é hoje, que nós temos o poder interior para transformar tudo aquilo que não está bom na nossa vida, e que cada um daqueles que tiverem acesso a essa live tenham essa percepção, e se voltem para o autoconhecimento, se voltem para a autotransformação, porque isso alavanca a autoconfiança, isso eleva a autoestima, e com muito autoconhecimento, autoestima e autoconfiança, nós podemos levar a vida de uma forma muito mais serena e tranquila, e enfrentar os desafios que a vida nos apresenta com muito mais segurança e muito mais paz de espírito e serenidade. A minha mensagem de hoje é essa. Você é muito linda. Eu quero agradecer você. Antes da nossa última foto, que eu preciso, eu vou desativar aqui os comentários. Não tire a foto ainda, porque eu ainda vou falar, pelo amor de Deus. Porque senão fica aquela foto assim, né? Cheia de caretas. Mas quero agradecer, Lourdes, por você estar sempre disposta a somar na vida das pessoas. Quero agradecer a cada um que esteve aqui conosco e que vai estar. Cada mensagem deixada, cada pergunta. Se vocês ainda querem entender mais sobre como não ser teimoso e sim perseverante, pode me enviar direct, pode enviar também para a Lourdes. Ela é uma parceira, tá? Uma parceira da Rússia Furtado. Então eu quero poder contar com vocês, porque ela tem muito conhecimento. E já deixo aqui no ao vivo esse convite para a gente falar aí desses sabotadores, porque a nossa intenção é que você flua como um rio, transborde e faça acontecer na sua vida pessoal. Eu agradeço de coração pela oportunidade de fazer esse lançamento do meu canal agora monetizado através dessa vida iluminada que está aqui comigo. Agora, eu preciso que vocês tirem uma foto nossa, eu vou fazer uma pose, ela também. Pose para foto. Posta e nos marca, tá? Vou fazer uma pose. Delícia. Se de tudo não der certo, depois eu printo. Deixa eu voltar aqui e ativar os comentários. Gratidão a todos vocês. Até a próxima, viu, Lourdes? Um beijo no seu coração. Estamos juntas. Até depois do fim. Beijos. Tchau. Até segunda que vem, 8h08 da noite, Rússia Furtado vai estar de volta. Essa semana a Rússia vai trazer um tema que eu estou experienciando na vida pessoal, que diz respeito ao mundo de inventários. E aí eu vou trazer um especialista, advogado, né? Olha só, a Rússia não é advogada e por isso convidei alguns especialistas, já tenho uma confirmação, e essa pessoa vai estar respondendo as minhas perguntas e pode responder a sua. Então, o Papo Maravigold vai ter uma nova live essa semana, ainda estou a definir devido à minha agenda, mas quero dizer que sim, nós vamos falar sobre inventário, porque a Rússia pode não ser formada, mas tem muitos amigos advogados nessa área, e lógico, né, a gente não está aqui para brincar, nós estamos aqui para expandir mentes e dizer, a lei, ela resguarda os seus. E eu sempre digo, né, o meu pai, tanto terreno que hoje está no céu, virou estrelinha, José Ribamar Furtado Maciel, o meu Pai Celestial, que é Deus, ele também nos protege. E eu, minha mãe e minha irmã, nós estamos guardadas por isso. E com essa proteção, o Senhor levanta vidas para nos resguardar. Porque muito do que a gente, às vezes, não tem o Pai fisicamente, outras pessoas aproveitam disso e acham que vai superabundar negativamente. Aqui não, que o Rússia Furtado, ela pode não entender de lei, mas ela tem os advogados que vão a defender ela.
Então é isso. Um cheiro, falei demais, emocionei. Gratidão, até a próxima, porque o melhor ainda está por vir. Beijo. Até mais, Tchau. linda. Tchau, tchau. Tchau.